Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 20 de fevereiro, celebramos a dedicação da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos, dia em que nossa comunidade se alegra em comemorar. No Evangelho desse domingo, somos chamados por Jesus a adorar a Deus de todo o nosso coração, nossa mente e alma, pois o Pai deseja adoradores em espírito e verdade. Adoramos hoje a Deus em comunidade, na casa que Ele preparou para nós, mas acima de tudo, adoramos no nosso íntimo, afinal, também somos templo vivo do Senhor. Se você deseja receber essa palavra de ânimo, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando as palavras de Cristo a alguém que necessita ser transformado. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mulher samaritana disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, como a gente conversou no comecinho da missa, tudo que a gente vê hoje ao redor da gente fala de coisas que estão dentro da gente. Quando a gente celebra a dedicação, a consagração de um santuário, é para lembrar que existe um outro santuário que também está dedicado, está consagrado ao Senhor. E esse santuário que é vivo, que não é feito de pedras frias, mas que é feito de ossos e carne, esse santuário é o santuário mais precioso aos olhos de Deus. Cada trechinho da palavra de Deus que nós ouvimos na liturgia de hoje, de alguma maneira eles falam de templos, santuários de pedra, mas eles também falam de templos e santuários vivos, eu e você. E cada uma dessas leituras da palavra de Deus, de alguma maneira, elas falam de o que Deus vê quando Ele olha para cá. A primeira leitura que nós escutamos hoje é um trechinho do livro do profeta Ezequiel, e conta para a gente uma visão que o profeta Ezequiel teve um dia. Ele estava morando muito longe de Jerusalém, muito longe. Mas um dia, na sua oração, Ezequiel foi arrebatado pelo Senhor, e ele diz: um homem levou-me a caminhar em volta do templo. Na verdade, um anjo havia abraçado Ezequiel e em espírito havia levado o profeta até o monte Sião, lá em Jerusalém,
onde estava edificado o templo. E o anjo, naquela visão, foi conduzindo Ezequiel da porta do norte até a porta do leste do templo. E Ezequiel contemplava aquele santuário lindo, mas ele diz, de repente, eu percebi que do subterrâneo do santuário, ou seja, num lugar onde normalmente não é possível se ver, não é possível enxergar, Ezequiel estava tendo uma visão dirigida pelo Espírito Santo, que vê tudo mais fundo. Ezequiel diz, lá no subterrâneo do santuário, eu vi que havia uma nascente, e essa nascente jorrava, e as suas águas iam se tornando mais fortes, e elas começaram a sair pela porta do lado direito do templo, e as águas desciam do templo, e desciam do Monte Sião, onde o templo está construído, e começavam a correr como um rio na direção do deserto. E eu vi que à medida que o rio ia passando, o deserto começava a verdejar, o deserto começava a florescer, e iam nascendo árvores nas margens do rio, e essas árvores tinham folhas que curavam os doentes. E aí Ezequiel, levado pelo anjo, vê que o rio vai passando por todo o deserto da Judeia, na direção de um lugar que ele conhecia bem. Você já deve ter ouvido pelo menos de nome. O rio começou a correr e ia em direção ao Mar Morto. Mesmo quem nunca foi à Terra Santa, quem sabe você vai comigo esse ano, Jabá, né? Mesmo quem não foi à Terra Santa sabe que existe lá um Mar Morto, que é famoso porque as pessoas lá, se entram na água, não afundam. Porque esse mar tem tanto sal, que não é possível afundar. Você tenta, mas você sobe. É muito sal entranhado na água. E na Bíblia, essa água não é chamada de água salgada. Água salgada é a água do mar, né? No mar, a gente tem uma quantidade de sal, a gente espera encontrar sal no mar, né? E uma quantidade adequada. Se você der uma olhadinha na Bíblia, você vai ver que as águas do Mar Morto são chamadas de águas amargas. No Mar Morto não há peixes, nas margens do Mar Morto não há vegetação, porque ele é cheio de amargura. Mas à medida que Ezequiel tinha a sua visão, ele via o rio que descia do santuário ir em direção ao Mar Morto. E quando as águas do rio entraram no Mar Morto, o Mar Morto começou a ficar com a água pura. A Escritura diz, as águas do rio curaram a amargura do mar. E se tornou uma água que era possível beber, era possível se banhar ali. Irmãos, tudo que Ezequiel viu tem a ver comigo e com você. Quando Ezequiel vê um templo na sua visão, ele está vendo um lugar cheio da presença de Deus. Se você perguntasse para um judeu no tempo de Ezequiel, o que é aquele prédio grande lá no alto de Jerusalém, tão bonito? Ele diria para você, ali é o lugar onde habita a glória de Deus. Ali é o lugar onde mora o Senhor. Para um judeu no tempo de Ezequiel, o templo era um lugar onde a gente ia para encontrar Deus. Havia um costume naquela época em que nas grandes festas, quando havia peregrinações muito grandes e as pessoas não conseguiam parar para fazer orações como elas gostariam, havia um costume de que as pessoas fizessem uma procissão, levassem ramos nas mãos e balançassem os ramos assim na frente do santuário e iam embora, só para dizer, Senhor, estou aqui. Eu não preciso dizer muita coisa, porque eu vi o santuário do Senhor
e o Senhor me viu, estou aqui. Aí eles balançavam os ramos e iam embora, não dava para parar. Sabe quando você vai em Aparecida dia 12 de outubro? Você já fez essa furada? Eu já, não recomendo, né? Você vai passar na Nossa Senhora, né? E você não para, nem para rezar uma Ave Maria, porque não dá, né? E vai, né? Mas o importante é que você viu e ela viu você. Pois é, era assim que faziam em Jerusalém no templo. Balançavam os ramos. Senhor, estou aqui. Porque eles sabiam, é o lugar onde a gente encontra Deus. Quando Ezequiel fala de templo, ele está falando de encontrar-se com Deus. Quando ele fala que do templo jorrava lá do subterrâneo um rio, ele está dizendo que quando eu e você nos encontramos com Deus, lá do subterrâneo, lá onde ninguém enxerga, lá no fundo da nossa alma, começa a jorrar um rio, começa a jorrar uma água que cura dentro da gente. Irmãos, o que Ezequiel viu era nós. Ele viu um templo de pedra, mas aquele templo que hoje já não existe, fala de pessoas que são templos vivos, pessoas que quando se dobram em oração, podem se encontrar com Deus onde quer que estejam. Você não precisa ir a Jerusalém para encontrar Deus, você não precisa ir a Roma, onde você estiver, se você dobrar os joelhos, se você não puder dobrar os joelhos, mas dobrar o coração, você pode dizer, Senhor, estou aqui, e Ele imediatamente vai dizer, eu também, estamos sempre juntos. E quando você se encontra com Deus, aqui do interior, sempre começa a fluir uma água nova, uma água viva, uma água que cura, como Ezequiel viu. Ele viu aquela água correr e se tornar um rio no meio do deserto, e o deserto ia florescendo. Existe um salmo que diz assim, aqueles que peregrinam a Jerusalém, enquanto atravessam o deserto, transformam o deserto em fontes, em jardim. Pois assim agora é com cada cristão. Aqueles que peregrinam para o céu, aqueles que peregrinam para a Jerusalém celestial, por onde passam, ainda que seja no meio de um deserto, fazem as coisas florescer. Irmãos, como é lindo a gente ver um cristão que onde está, faz as coisas florescerem ao redor dele. Não quer dizer florescer porque ele faz brotar dinheiro em árvore. Se você achar uma árvore dessa, me avisa, quero uma semente, né? Mas não é isso, né? Um cristão faz as coisas florescerem porque onde ele está, ele leva a vida, ele leva esse rio de Deus dentro dele, jorrando na vida dele, jorrando através dele. E aí a palavra diz, quando esse rio entra nos nossos mares de amargura, ele cura o amargo da gente. Começa em nós. Seu encontro com Deus é o único remédio para um monte de coisas amargas que possam estar paradas aqui dentro. Como as águas do Mar Morto são águas paradas, elas evaporam e deixam o sal. Assim também são as coisas difíceis que a gente vive, elas passam, mas deixam aqui uma amargura. Mas quando você encontra com Deus, quando você tem comunhão com Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, o perdão de Deus vai entrando até no Mar Morto e vai limpando essas águas e vai tirando a amargura delas e vai dando para elas um gosto bom. De repente você descobre, o Senhor estava lá comigo, o Senhor está aqui comigo. De repente você descobre, passou e o Senhor foi maior. A amargura se dilui na água que cura, que é a fonte, que é a presença, que é a misericórdia de Deus se derramando no seu coração quando você se encontra com Ele. A gente está, todo mundo está, né?
acompanhando o que está acontecendo em Petrópolis. Um rapazinho que foi meu aluno na PUC faleceu em Petrópolis, nos escombros. Alguns devem ter visto porque apareceu muito na internet. Ele faleceu com a esposa, casados há poucos meses, tinham 28 anos. E parece que descobriram com alguém da família a conversa que a esposa estava tendo no celular antes de o morro descer sobre a casa deles, né? Então ela estava sem saber se ela saía dali e ia para um posto de abrigo que tinha perto, mas aí parece que avisaram que o abrigo já tinha sido levado pela chuva, e ela estava conversando com alguém no celular, e no finalzinho da conversa ela diz: bom, eu vou continuar rezando, porque se eu morrer, Maria me leva. E dali a pouco, veio a enxurrada, e naquele monte de amargura, o rio que ela levava dentro dela, jogou um pouquinho de esperança, de fé, de vida eterna. Que coisa incrível, ouvir uma jovem, recém-casada, diante de algo que ela sabia que dizer com: eu vou continuar rezando, porque se eu morrer, Maria me leva. Irmãos, o que a gente está vendo em Petrópolis é um mar de amargura, mas no meio desse mar de amargura havia e há pessoas que têm um rio de Deus correndo dentro delas, e esse rio de Deus é um rio que dá fé, que dá esperança, que dá consolação. E quando esse rio entra no meio dessa amargura toda, ele espalha ali dentro algo que o mundo não conhece. Agora ainda há tantas pessoas lá fazendo o possível para ajudar irmãos. Há pessoas lá que não ganham para isso, que não estão fazendo política para isso, que não estão contabilizando o quanto deram, mas que estão lá simplesmente para ajudar seus irmãos. Essas pessoas carregam dentro delas um rio que, quando entra no meio daquele mar de amargura, leva consolação, leva esperança, leva confiança em Deus. Sabe, até no meio de algo tão terrível, tão cheio de dor e tão amargo, pessoas que têm um encontro com Deus, pessoas que têm amizade com Deus, pessoas que têm uma vida com Deus, pessoas que carregam um rio dentro da alma, fazem esse rio chegar, e ele pode tirar um pouco do amargor, que de outra maneira ninguém tira. Essa é a missão da gente aqui na terra. A gente é parte de um leito de rio. Agora, olha que coisa incrível. Parece que as dores dos outros falam também das dores da gente, né? O que a gente está vendo lá em Petrópolis foi uma enxurrada. Não é um rio, é uma enxurrada. Não tem contorno, não tem limite, vai arrastando e matando tudo no caminho. Isso é o que o mundo faz com a gente. Esse mundo no qual a gente está, tão cheio de rancores, de ganância. Saímos, eu sei lá se saímos de uma pandemia, e agora todos assustados com a possibilidade de uma guerra. E a gente sabe que uma guerra, por mais longe que ela seja, daqui a pouco, né, está interferindo aqui. Meus irmãos, quando é que a gente vai aprender que o que o mundo faz é soterrar a gente numa avalanche, numa enxurrada de confusão, de rancores, de vaidades? E se a gente não estiver em Deus, sendo conduzido por esse rio da presença de Deus que há na gente, o mundo sufoca a gente no meio de todas as suas coisas. A gente precisa decidir, cada um de nós: eu vou permitir que uma enxurrada me arraste,
ou eu vou ser conduzido por um rio que é calmo, que é profundo, que é a presença de Deus, que é a minha comunhão com Deus. Porque se eu for conduzido por essa comunhão com Deus, por esse rio que corre dentro de mim, até no meio de um mar de amargura, eu posso levar um pouco de consolo, eu posso deixar uma lição de esperança. Eu vou continuar rezando, porque se eu morrer, Maria me leva. Essa moça não tem ideia do tamanho da lição que ela deixou para tanta gente, lembrando para a gente que a gente pode ser levado por uma enxurrada, mas que a mão de Deus tira a gente para nos levar para mais alto. Você tem esse rio aqui dentro, só que ele só corre quando você tem comunhão com Deus, amizade com Deus, quando você gasta tempo para estar com Deus, quando você se dedica a Ele de coração. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te entender um pouco melhor, eu quero te ouvir um pouco mais. Esse rio, ele está no subterrâneo, mas ele tem que fluir, e ele flui quando a gente tem intimidade com o Pai, que está edificando a nossa vida, construindo a nossa vida. A segunda leitura que a gente ouviu hoje é um trechinho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e São Paulo diz exatamente isso. Olha, vocês são construção de Deus. Deus está edificando vocês. Tem dias em que a gente tem a impressão de ser tão pequeno, né? Calma, a obra não está pronta. Tem dias em que a gente tem a impressão de que ficou pela metade. Deus não deixa as obras dele pela metade. Tem dias em que a gente tem a impressão de que veio uma enxurrada e arrastou tudo. Se o alicerce está no lugar, Deus reconstrói. E aí São Paulo diz, o alicerce é Jesus Cristo. Irmãos, uma construção tem a firmeza que o seu alicerce tem. Uma pessoa, uma vida que está sendo construída, tem a firmeza que o seu alicerce tem. Seu alicerce ainda é Jesus Cristo? Ou será que entrou tanta coisa no lugar dele, que talvez Jesus seja uma parte dessa construção, um arremate, mas se vier o temporal, não permanece. O alicerce é Jesus Cristo. Imagina ontem na missa das crianças, para elas entenderem o que era alicerce. No fundo elas tinham uma ideia do que era, porque quando eu perguntei, crianças, numa casa, o alicerce fica no telhado? As crianças disseram, não. Numa casa, o alicerce fica na parede? Não. Numa casa, o alicerce fica no chão? Não. Eu falei, fica onde, afinal de contas? Né? Fica do lado de fora? Não é possível, né? Mas elas sabiam, no fundo, que ficava no chão. Então, crianças, olha, o alicerce, ninguém vai ver, mas ele vai deixar a casa em pezinha. E São Paulo diz, o alicerce da vida de vocês deve ser Cristo Jesus. Irmãos, se a gente tem coisas na nossa vida que não encaixam com esse alicerce, a gente vai demorar quanto tempo ainda para jogar essas coisas fora? O alicerce é Cristo Jesus, e vocês são a habitação do Espírito Santo. E aí São Paulo pergunta, meio que, surpreso, mas vocês não sabem que o templo do Espírito Santo são vocês? Vocês não sabem disso? Vocês não sabem que a habitação do Espírito Santo na terra são vocês? Pois é. Irmãos, esse templo de pedra fala desse templo. O templo de pedra, a gente não sabe quanto tempo vai durar, Deus queira que dure, mas o templo vivo, esse templo é eterno. Deus edificou para ele uma morada eterna, você. Você é a habitação de Deus na terra. Deus na terra não cabe em prédios, mas ele cabe em vidas, em corações.
Vai entender, ele quis assim. Ele cabe num coração que é desse tamanho aqui, seu coração é do tamanho do seu punho. Ele cabe. Você é a habitação do Espírito Santo. Habite com Ele. E que não sejam dois estranhos morando na mesma casa, né? Vocês já viram que uma das coisas mais sofridas para uma família é quando dentro da mesma casa tem 2, 3 pessoas morando como se fossem estranhos. Não se falam, não dividem mais os assuntos, não se conhecem mais. Como é ruim isso? Pois é, irmãos, nessa habitação aqui, eu e o Espírito Santo, você e o Espírito Santo, a gente não pode viver como dois estranhos. A gente tem que compartilhar tudo. Tudo que está se passando, tudo que a gente está vivendo, conta para Ele. Ouve dele o que Ele quer te contar. Ele fala, Ele é real. Escuta Ele. Você não sabe que você é santuário de Deus nessa terra? Uau! A gente vai para visitar um monte de lugares bonitos, mas o lugar mais bonito do mundo é aqui, é dentro. E quantas vezes a gente não faz visitas aqui, né? Ao contrário, parece que a gente foge de entrar. Mas entra, você vai encontrar Deus aí. Por fim, no evangelho de hoje, a gente encontra Jesus sentadinho na beira de um poço, conversando com uma moça que era uma mulher samaritana, que vamos resumir a vida dela assim, era uma moça de vida embaralhada. Que nem às vezes a nossa embaralha, né? A gente vai tentando, vai daqui a pouco, a gente, meu Deus, o que eu arranjei? O que eu fiz? Né? Pois é, a vida dela era bem embaralhada. Vivia sonhando com um príncipe encantado que nunca chegava, aí ela trocava um príncipe por outro, por outro, por outro. Aí ela foi a um poço e encontrou Jesus. E estava pegando água, e Jesus pediu água para ela, para começar uma conversa. E a conversa foi crescendo, e Jesus foi chegando dentro do coração dela com a conversa. Só que, sabe como é que é quando a conversa começa a ficar meio comprometedora? Sabe? A moça começou então a querer fugir. Aí ela fez uma pergunta para Jesus, que era uma pergunta para tentar fugir da conversa, porque Jesus estava chegando muito perto de onde o coração dela doía. Quando alguém chega muito perto do que dói aqui dentro, a gente tenta botar a conversa para lá, né? A gente tenta apontar para lá, né? Às vezes as pessoas vêm conversar aqui na igreja, batem aquele papo, aí começam, porque a minha família, essa família, Jesus dá um jeito nessa família, e a gente percebe que a família, no fundo, é um jeito que a pessoa tem de falar da dor dela, sem a gente ter que chegar muito perto de onde dói. Porque às vezes o negócio é dentro. A minha reclamação da minha família, ou não estar contente com a minha família, na realidade está falando de coisas que doem aqui. Eu estou frustrado com o que eu sonhei, que não deu certo, eu não sei como lidar com isso, está doendo, sei lá. E aí a moça fez uma pergunta para Jesus. Ela era samaritana, Jesus era judeu. Vocês sabem que era meio brasileiro e argentino, né? Mais ou menos isso, né? Os samaritanos tinham um templo no Monte Garizim. Ninguém sabe onde fica, quer dizer, a gente sabe, mas né, ninguém vai lá. E os judeus tinham um templo no Monte Sião, em Jerusalém. E eles viviam brigando. E aí, para trocar o assunto da conversa, a moça pergunta, ô Jesus, eu estou vendo que você é um profeta. Afinal de contas, onde é que a gente tem que adorar a Deus? A gente adora aqui no Monte Garizim. Vocês, judeus, adoram lá em Jerusalém. Afinal, onde é que se adora? Pronto. Era uma conversa que não ia chegar. Sabe quando católico e crente começa? Você adora a imagem. Você não ama Maria. Você não sei o que. Daqui a pouco os dois, um arrancando o cabelo do outro, ninguém está chegando à conclusão. A mesma coisa, a pergunta dela foi para isso. Para brigar e não ter mais como chegar no coração. Ah, rapaz, mas Jesus sabe direitinho o caminho de volta para cá, né? A gente quer levar Jesus para lá, aí ele faz assim e volta. Às vezes, algumas pessoas, eu nunca dei muita chance não, então não é tanto, mas algumas pessoas às vezes vêm conversar, olha padre, eu já estudei muito das religiões, e não sei o quê, e eu li que Jesus esteve na Índia, fazendo não sei o quê, né, comprando pimenta, né? Era na Índia, e não sei o quê, porque aí eu li, aí eu fico olhando, falei, ai meu Deus,
Isso não vai levar a nada. Irmãos, estudar um monte de religião não vai levar a nada, porque é a maneira que a gente tem de tentar levar Jesus para longe, e Ele sempre dá um jeito de trazer a gente de volta para cá, porque é aqui que Ele vive e trabalha. Jesus disse para ela: minha filha, vai chegar um momento em que nem no Monte Garizim, nem no monte do templo em Jerusalém vai se adorar a Deus. E de fato, o templo que havia no Monte Garizim foi destruído, o templo que havia em Jerusalém foi destruído. Nem no Monte Garizim, nem no templo. Viemos parar na Rua Adriano. Olha, pronto, na Rua Adriano se adora a Deus. Sabe por quê? Porque se não é no Monte Garizim, em Jerusalém, é em Cristo. Irmãos, tem umas coisas que a gente fala na missa, que a gente fala tanto que chega uma hora que a gente... Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai. Sabe por que a gente não precisa ir nem no Monte Garizim, nem em Jerusalém para adorar a Deus? Porque onde você estiver, em Jesus, em Cristo, a sua adoração chega no coração do Pai. O lugar da gente agora é dentro do coração dEle. O lugar da gente agora é escondido lá no coração dEle, que foi aberto lá na cruz. E quando você entra no coração de Cristo, e quando você se esconde nos braços dEle, onde você estiver, você pode adorar a Deus. Em Cristo é que a gente encontra o Pai. E aí Jesus diz: olha, minha filha, o que o Pai procura são adoradores. Olha a diferença da pergunta dela. A pergunta dela era sobre onde a gente pode dar adoração a Deus. A resposta de Jesus foi: seja uma adoradora em espírito e verdade. Adoração, lá no Monte Garizim e lá no templo de Jerusalém, tinha a ver com música. Judeus, eles tocavam muito para adorar a Deus. Tinha a ver com sacrifícios de animais, eles matavam animais para adorar a Deus. Tinha a ver com um monte de coisas, isso era adoração. Mas Deus não quer adoração, Ele quer adoradores. Deus não quer só o que você é capaz de fazer, Deus quer você. Deus quer transformar a gente em adoradores, pessoas que onde estiverem, estão juntinho dEle, pessoas que onde estiverem, estão caminhando com Ele, estão mergulhadas no rio do amor dEle. Jesus disse a ela: o Pai procura adoradores. Irmão, se o Pai procura adoradores, é porque não deve se achar em todo lugar. Imagina quando você brinca de esconde-esconde com os seus filhos ou com os seus netos em casa. Vocês já viram como é que é o negócio? O neto ou a neta: vovó, conta aí que eu vou me esconder. Aí você vira assim o rosto, 1, 2, 3, quando você volta, tem uma perna do lado de fora do sofá assim, né? Você não precisa nem procurar, porque está fácil, está ali. Mas Jesus diz: o Pai procura adoradores. Significa que eles talvez estejam escondidos aqui, e o Pai quer encontrá-los. E o Pai quer encontrá-los. Irmãos, a gente vive num tempo em que tudo virou produto para a gente consumir, até a adoração. Eu gosto de música de louvor, eu gosto, mas música de louvor pode ser uma coisa que a gente consome lá. Eu não sei nem o nome daqueles aplicativos, que eu não tenho para ouvir música, né? Ah, vou pagar tanto, paga, e aí a pessoa canta e você escuta. E aí a gente, pegando no pé de vocês sempre, né? E a gente pode amar Nossa Senhora, Jesus, aí a gente compra uma camisa. Meu louvor. Ou então, terço, vou comprar, eu tenho 45 terços, que beleza, mais terço do que mão para rezar, né? Ou então, olha, eu agora descobri um negócio na internet, é o último palestrante da internet.
ele fala umas coisas tão tremendas, incríveis, assim da igreja, que eu não sabia. Sim, vai estudar, você vai aos poucos descobrir, maravilha. Mas olha, a gente está consumindo um monte de coisas, até coisas de igreja, coisas que são boas, é bom ouvir uma palestra, é bom ouvir um louvor, mas a gente pode esquecer que ser adorador não tem a ver com consumir coisas, tem a ver com dar o coração para Deus, dedicar o coração a Deus. As adorações mais bonitas que eu já ouvi na minha vida não foram louvores com instrumentos, foram pessoas testemunhando a fé num hospital, num leito de CTI. Eu estou aqui, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu estou aqui, eu estou evangelizando quem está aqui nos outros leitos. É o louvor mais bonito, porque é um coração de adorador em ação. Deus não quer coisas suas, Deus quer você. Ele procura adoradores. Quem sabe aqui, de vez em quando, ele pode encontrar algum que alegre o coração dele. Irmãos, falar da nossa igreja é falar da gente. A igreja, a pedra, pode ser mais bonita, pode ser mais feia, mas é imóvel. Vida tem dentro, quando a gente está aqui. Esse lugar fala das vezes em que a gente veio aqui com o coração arrebentado e disse: Senhor, eu confio em você. Esse lugar fala das vezes em que a gente veio aqui cheio de alegria e disse: Senhor, eu sei que foi o Senhor que me fez. Esse lugar fala da gente, e o que o Senhor busca é a nossa vida dedicada a Ele. Tenha comunhão com o Senhor, cresça na sua comunhão com Deus. Lembre do rio que tem que jorrar aqui de dentro, para lavar, para limpar, para curar as amarguras da vida. Sua amizade com Deus, sua intimidade com Deus, é o mais precioso que você tem nessa vida. Que hoje a gente possa voltar para casa lembrando que a gente carrega um rio dentro, e que esse rio hoje, chegando na nossa casa, vai diluir amarguras, viu? Que a gente possa voltar para casa lembrando: olha, o mundo pode parecer estar desabando, mas eu tenho um fundamento, um alicerce, que é Jesus. Ele me mantém de pé, Ele é a minha fortaleza. Que a gente possa hoje voltar para casa acreditando que, com corações adoradores, gente que adora, Deus pode fazer maravilhas. Onde você estiver, esteja escondido no coração de Jesus, e nesse lugar você está construindo um santuário onde Deus vai fazer maravilhas e vai manifestar a presença dele.